essa assertiva, essa frase, na verdade, ela é atribuída aos estoicos, que nos afirma isso: a dor é inevitável e o sofrimento ele é opcional. Mas ele também já foi atribuído a Buda, esse pensamento já foi atribuído ao poeta Carlos Drummond de Andrade, e a gente vê também dentro do Espiritismo essa afirmação: a dor é inevitável, mas o sofrimento é opção. E eu fico me perguntando, é realmente assim que funciona? O que o Espiritismo nos traz sobre isso? Nós vamos ver, junto ao irmão Leocádio Corrêa, que ele diz para a gente, o irmão Leocádio Corrêa é um dos espíritos mentores dessa casa, que inclusive dá nome a essa casa. Ele vai dizer para a gente que a dor na escolaridade da Terra, ou na Terra, é sem dúvida alguma a instituição da disciplina, do autoconhecimento, do aprendizado, do conhecimento, da construção do caráter, da iluminação. E essa frase, ela sempre pairou no meu pensamento: será que eu preciso sofrer para ser feliz? Será que é necessário o sofrimento para eu alcançar um pouco mais de evolução, de ser melhor? Será que é isso? E o que é dor? Como é que nós entendemos dor? A ciência vai dizer para a gente que dor é um efeito do corpo, fisiológico. É uma experiência sensorial e emocional que é desagradável. É quase inevitável. É temporária, ou seja, a dor passa e nos causa mal-estar. Ou seja, é um estímulo que nós recebemos externo a nós, ao nosso corpo, que nos causa uma sensação desagradável, um mal-estar. Então, vamos pensar no nosso corpo, por exemplo. Nós temos a pele que pode ser dilacerada, que pode ser cortada, nós temos as nossas funções orgânicas que podem se perder e pode nos causar dor. Nós temos aí o desencarne, né, que causa muita dor na gente, a morte causa dor em todos nós. Nós temos as palavras mal proferidas das pessoas que nos causam dor, as nossas palavras, os nossos pensamentos que causam dores, mas são circunstâncias ou estímulos externos que causam um desagrado físico ou mental, ou psicológico. E o que é o sofrimento? O sofrimento, tanto para a ciência médica quanto para a ciência da psicologia, já é uma resposta subjetiva, ou seja, uma resposta que nós damos a esses estímulos que nos chegam, ou a essas dores que nos chegam. Nós percebemos esses estímulos que ameaçam a nossa integridade física, a nossa integridade moral, a nossa vida, a nossa existência aqui na Terra, e aí nós respondemos a isso. Ou seja, é algo interno, é algo construído por nós. É o que nós conseguimos perceber do estímulo que nos chega, da dor, e nós vamos, pelo que nós já conhecemos, levar aquilo para o sofrimento ou não. Então, se nós queremos pensar na diferença dos dois, por exemplo, vamos pensar numa sessão de tatuagem ou numa sessão de massagem para liberação miofacial, para tirar esses nódulos que a gente constrói no nosso corpo. Quando aquelas agulhas da tatuagem estão ali marcando a pele, ou quando a pessoa usa aquele instrumento para tirar o nódulo, a gente sente dor, muita dor. E dependendo da região do corpo, a dor é muito intensa. Mas nós podemos dizer que naquelas sessões ali a pessoa está em sofrimento? Está fazendo sofrimento? Nós podemos dizer que isso é sofrimento? E a doutrina dos espíritos? O
que o Espiritismo nos diz? Quando a doutrina, o que a ciência chama de dor, a doutrina vai chamar de dor física. E o que a ciência chama de sofrimento, a doutrina vai chamar de dor moral. E nós temos lá, no item 255 do Livro dos Espíritos, a pergunta que Kardec fez aos espíritos: quando o espírito diz que sofre, de que natureza é esse sofrimento? E os espíritos respondem: angústias morais, o que o torturam mais dolorosamente do que as dores físicas. Vocês conseguem compreender a diferença? Sofrimento e dor. Então nós recebemos estímulo no corpo que nos causa um mal-estar. Mas também nós temos essas dores morais, que nós chamamos de sofrimento, que são muito mais perniciosas ao nosso ser, que nos causam efetivamente dores. Vamos dizer assim. E o Livro dos Espíritos, no item 257, continua dizendo: o corpo é um instrumento da dor. Se não é a causa primária, ou seja, se não é nós, no próprio corpo, que provoca essa dor, é pelo menos a causa imediata, é ele que recebe. O espírito tem a percepção da dor. Essa percepção é o efeito. A lembrança que da dor o espírito conserva pode ser muito penosa, mas não pode ser uma ação física. Então veja, nós temos a dor que inicia-se e se produz no nosso corpo, e temos o sofrimento, que é esse sentimento que o espírito produz. Como nós sabemos, todos os seres vivos, todos os seres humanos aqui encarnados, somos espíritos. E como que nós nos expressamos? Nós nos expressamos através da nossa capacidade de pensar. A nossa capacidade de pensar é que nos diz que nós somos seres humanos. Então nós nos expressamos, as nossas comunicações e o nosso ser através dessa capacidade que nós temos, que é a capacidade de pensar. Então o sofrimento, ele passa pelo sentimento, ou seja, pela construção que o ser humano é capaz de fazer. Porque o sentimento é um juízo de valor. O sentimento é um juízo de valor, que nós vamos construir a partir daquilo que nós entendemos como certo, como errado, como bom, como ruim, como agressão, não agressão, como erro, não erro. Então nós vamos pensar, isso é um erro, isso é um erro. E eu já começo a confabular comigo o porquê, qual, onde que isso está me levando. E por meio dos sentimentos é que nós tomamos os estímulos da dor e vamos fazer daquilo um sofrimento ou apenas ficar na dor. Percebe, gente? Nós recebemos estímulos externos. A gente está vivendo no mundo e o mundo, tudo que existe no mundo está possível a cada um de nós. Ninguém está blindado a nada. Tudo que acontece na Terra pode acontecer a qualquer um de nós. Mas o que nós fazemos com isso? Com esses estímulos que nos chegam? Antônio Green, que é outro espírito, mentor dessa casa, vai nos dizer que sentir significa aprender a conjugar os acontecimentos extrínsecos com as experiências intrínsecas que nós temos, com o conhecimento que nós temos. Portanto, fazer significação do que está acontecendo, do momento, numa relação de percepção que prontifica a ação, a atitude que nós vamos tomar. Então, nós vamos receber estímulos. Quando nós recebemos estímulos, ou seja, quando acontece algo na vida, quando acontece algo em nós,
Será que a gente busca entender o que está acontecendo ou a gente imediatamente já cria um sentimento através desses estímulos sem sequer pensar nas possibilidades, nos possíveis deste acontecimento? Aqui na Terra, as dores existem. São fatos naturais. Patologias, doenças. É possível acontecer ou não? É possível. A qualquer pessoa. A qualquer pessoa é possível. As deficiências físicas, morais, de percepção, de conhecimento, essas deficiências é possível a nós, a qualquer um. Desencarnes, morrer, inclusive os nossos pets. Atitudes maldosas, elas existem? Existem. Às vezes a má compreensão da vida do sujeito não conseguiu alcançar determinados conhecimentos, ele vai agir. Ele também quer viver. Pensamentos equivocados. Quem de nós pode dizer que não constitui pensamentos errados? Desencontros na vida. Esses são alguns exemplos de estímulos da Terra que nos permeiam o tempo todo. Pode nos alcançar. E todos esses estímulos que nos acontecem provocam em nós dores. Por quê? Porque se nós já estivéssemos prontos, provavelmente não estaríamos aqui na Terra fazendo aprendizado. Né? Se tivéssemos alcançado um determinado nível de evolução, estaríamos em outras moradas da casa do Pai. E é por isso que o Espírito Emmanuel, através do Chico, no livro Consolador, item 239, vai nos dizer que toda dor física é um fenômeno, enquanto a dor moral é a essência. Daí a razão por que a primeira vem e passa, ainda que se faça acompanhar das transições de morte dos órgãos materiais. E só a dor espiritual é bastante grande e profunda para promover o luminoso trabalho de aperfeiçoamento e da redenção. A dor, ela pode anunciar a cada um de nós que nós precisamos repensar. Se nós criamos patologia, se nós criamos doença, é preciso pensar, por que eu criei essa doença? Por que ela está se constituindo a materialização física? É por isso que o irmão Leocádio vai dizer que o corpo, como eu apresentei no início, aqui na Terra, a dor é instituição de aprendizado. A dor nos chega. O que eu faço com essa dor? Vai depender da minha capacidade crítica, da capacidade que eu tenho de pensar, ou a capacidade de pensar. Todos nós temos a capacidade de pensar, mas será que nós a utilizamos? Por que está acontecendo? O que é o desencarne? Por que essa pessoa está agindo assim? Por que isso aconteceu comigo? Eu preciso fazer algumas análises antes de partir para o sofrimento, vamos dizer assim. O fato é que viver na Terra nos permite acessar e ser acessado pela dor. Mas a dor, ela é temporária. A partir do momento que você começa a entender o acontecendo, o que está acontecendo, aquilo vai se dissipando. Você vai conhecendo o que está acontecendo e também vai se autoconhecendo. Você vai permitindo saber até que ponto você é capaz de controlar determinadas situações ou não. Mas a dor nos chega, e o que fazer a partir daí? É uma questão subjetiva, é uma questão nossa, da minha capacidade de ser.
se nós prolongamos essa dor, aumentamos essa dor, fazemos dela um sofrimento ou uma dor moral, é uma percepção de cada um. Nós podemos cair, por exemplo, na vitimização, né? Nos devaneios. Nós podemos cair, inclusive, em patologias maiores, que efetivamente vai nos causar grandes danos, inclusive no perispírito. Então, quando nos chegam as dores, é necessário, deixa eu ver o que está acontecendo. Porque isso é preocupante, gente. No Livro dos Espíritos, questão 893, os Espíritos nos diz: falando de alguém que desencarnou, costumais dizer que esse deixou de sofrer. Nem sempre isso exprime a realidade. Como espírito, está isento das dores físicas, porém, tais sejam as faltas que tenham cometido, pode estar sujeito às dores morais, mais agudas, e pode vir a ser ainda mais desgraçado em novas existências. Segundo Schopenhauer, filósofo estoico, o sofrimento surge quando a vontade, o desejo, não é satisfeito. E Nietzsche vai dizer para a gente que a dor é inerente à condição humana. O sofrimento não. O sofrimento é resultado do nosso apego. Qual é a cultura, por exemplo, que nós temos do desencarne, da morte? Até um tempo atrás a gente tinha as carpideiras, né, que eram contratadas para ir chorar na frente do caixão. Porque esse chorar levava dor aprofundada às pessoas que estavam ali. Mas será que é isso que nós queremos da vida? Porque vai acontecer a todos nós, a todos os nossos entes queridos, vai acontecer o desencarne. E nós vamos querer essa dor insuportável em todos os velórios que nós formos? É para isso que a dor, é para isso que é o desencarne, por exemplo? Se fosse uma coisa tão ruim, será que Deus colocaria isso na nossa vida? Quem é Deus, afinal de contas? O que é Deus, então? Os pensadores estoicos acreditavam que o sofrimento poderia ser evitado ou reduzido com o uso da razão, com tentar entender o que está acontecendo. E principalmente cultivando as virtudes, as coisas boas que esses acontecimentos podem trazer a cada um de nós. E tentar levar-nos a saber o que está sob nosso controle ou não. O que eu posso fazer de melhor? Dentro do melhor, o que eu posso fazer de melhor? Então, meus amigos, a dor acontece e ela pode atingir a qualquer um de nós. Mas é preciso de nós acolhermos e cuidar dessa dor, para que ela não se agrave. É olhar a vida com as nuances que essa vida tem. O que a Terra é possível? O que é possível a cada um de nós? O que pode acontecer a cada um de nós? E também se perguntar, por que não comigo? Por que com outros sim, comigo não? E seguir adiante. Cuidar para não fazer dessa dor algo maior do que ela já é, porque a dor já é bastante desagradável, muito mal. A dor em si, ela já é muito grande. Mas no tempo ela passa. E se nós levarmos essa dor para o sofrimento, muito provavelmente nós vamos ficar com ela mais tempo. A dor vai se prolongar. O irmão Guim traz para a gente essa metáfora da lata e da esponja. A lata, quando é amassada, ela se permanece amassada. Mas a esponja não. A esponja, se você amassa, ela volta à sua condição de ser útil. E nós devemos nos perguntar, em qual situação eu estou desses elementos aí?
desses objetos? Eu estou na condição de lata ou estou na condição de esponja? Como é que nós fazemos isso? Através da resiliência. A resiliência para o Espiritismo é essa capacidade que nós já adquirimos de nos adaptarmos aos fatos e às condições da vida, que a vida nos traz. De superar situações difíceis, de buscar a manutenção do equilíbrio, ou seja, de nós fazermos integração com a vida. Como é que a vida é? A vida está aí, e todas as suas nuances. Ninguém está blindado. Não existe mágica, e para o Espiritismo não existe milagre. Existem possibilidades, existem momentos na vida da gente que a gente está no lugar certo, na hora certa, que acontecem coisas boas. Mas a vida, que é maior, ela está aí. E a psicóloga Gilka Correia vai dizer para a gente, não cabe atribuir a causa do sofrimento a outro. Sentir culpa ou assumir papel de vítima. Cada um tem a tarefa de saber lidar e dar conta dos obstáculos que se colocam na sua existência. Embora nós queiramos sempre estipar imediatamente a dor, né? Inclusive chamar a atenção das pessoas, olha, eu estou sofrendo, tira isso daqui. Nós temos que ter em conta que a dor nos promove, nos permite um conhecimento dos fatos acontecendo, nos permite tentar entender por que eu deixei acontecer determinadas situações, nos permite entender quem eu sou, até onde eu consigo lidar com os fatos da vida, até onde eu não consigo, preciso de ajuda, vou buscar ajuda. E é nesse sentido, então, percebe, você disse sobre a automutilação, o que levou esse sujeito a fazer a automutilação? Até onde ele concebeu a dor e levou para o sofrimento? Ou ele não entendeu o que estava acontecendo, ou não buscou entender o que estava acontecendo? Percebe? Essa é a grande preocupação do irmão Leocádio José Correia, do irmão Antônio Green, de tentar nos trazer esses elementos, porque a dor, ela existe, ela está presente na nossa vida, e o que nós fazemos com a dor é que é preocupante. Porque a dor não vai se dissipar, não vai não existir, mas o que nós fazemos com ela, sim. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Causa das Aflições, vai nos ensinar que o militar que não é mandado para as linhas de fogo fica descontente, porque o repouso no campo, nenhuma ascensão de posto lhe faculta, lhe promove. Sedes, pois, como militar, e não desejais um repouso em que o vosso corpo se enervaria e se entorpeceria a vossa alma. A dor está aí para nos ensinar. Não adianta a gente tentar não perceber ou não querer. Nós temos que ir para a linha de frente, perceber essa dor, cuidar dela, né? Acolhê-la e tentar entender o que está acontecendo. Eu preciso de ajuda para entender? Eu vou buscar ajuda. Eu só não posso trazer isso como uma cangalha e ir levando isso para a vida, datando, porque em tal ano aconteceu isso, você fez isso e isso comigo, eu nunca esqueci. Imagina, além do seu sofrimento, você ainda leva o sofrimento para outra pessoa, datando as coisas. Então, gente, era essa a proposta de hoje, da gente pensar nesse sentimento que nós construímos e que pode ser muito pernicioso a cada um de nós. E se nós estamos em dor, que nós busquemos ajuda. Se não nos conseguimos, nós mesmos,
fazer do limão uma limonada, né? Muito obrigado a todos. Vamos para